Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus bom, é um Deus que cuida, Senhor, de nós, mas muitas vezes, ó Deus, nós enfiamos os pés pelas mãos, mas que a Tua palavra seja clara e renove a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, quantos creem que esse é o ano da casa cheia? Dá um glória a Deus aí. Se você está conosco desde o começo do ano, você sabe o quanto nós crescemos e avançamos. Por quê? Porque estamos debaixo desta palavra, né? E quando você está debaixo de uma palavra, você crê, com certeza você também começa a receber e desfrutar. Mas eu queria ler o versículo, da onde todo o conselho foi inspirado essa questão da casa cheia. E está lá em Lucas capítulo 14, a partir do verso 15. Alô? Amém. Então veja, está em Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, diz assim: espera aí, acho que não é aqui não, é aqui sim. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugares. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Fala assim: fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quero ficar aqui no verso 24, quando diz aqui, pode deixar até projetado lá, o verso 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então veja, aqui, Jesus está fazendo aqui uma analogia, contando uma história, mas que tem a ver o quê? Tem a ver com o casamento entre a igreja e o Senhor Jesus. Ou seja, tudo está preparado, mas muitos recusaram o convite. E por que esses homens recusaram esses convites? Porque esses homens, eles decidiram fazer escolhas de não ir à festa. Então eles fizeram algumas escolhas aqui. Um estava falando: olha, eu comprei um terreninho agora, preciso ir lá carpir final de semana. O outro falou: agora não dá, antes eu era solteiro, eu tinha tempo, mas agora eu casei e tenho que lavar louça. Quantas irmãs estão no mistério de lavar louça? Olha aí. Mas tem muitos irmãos que estão também, amém? Então veja, e eles começam a dar certas desculpas, tudo para não estar na grande festa. Então veja, o que está dizendo? Sabe, todos aqui foram convidados, todos foram chamados, só que muitos não quiseram estar. Então veja, que uns fizeram escolhas que não tinham a ver com essa grande festa. Escolheram as coisas terrenas desse mundo. E aí o Senhor está dizendo aqui, no verso 24, ele diz o quê?
que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, o Senhor tem uma ceia que já está pronta para nós. Mas muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas. E colhemos fruto disso também. Então, aqueles que escolheram tais coisas, jamais vão experimentar da ceia do Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. É isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 24. Eles não vão experimentar. Então, veja. Precisamos entender que Deus é um Deus que ama o homem e Ele deu livre arbítrio ao homem. Então, você veja que desde lá de Gênesis, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, colocou eles no jardim do Éden e deu uma direção. Falou, olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Ele estava dando uma direção, mas o homem tinha escolha de fazer o que bem queria. Tanto que Eva fez uma péssima escolha e colheu a consequência disso. Então veja, a nossa vida, hoje você é o resultado de toda uma trajetória da sua vida, de escolhas que você fez, assertivas ou não, você fez escolhas, e alguém vai ter que me ajudar com esse microfone aqui, que senão vai sair vídeo cacetado, irmãos. Já é a segunda vez que eu dei uma tropicada aqui. E, puxa o fio mais para cá ou para lá. Então veja, tudo é uma questão de escolha. Então você fez uma série de escolhas na sua vida, e hoje você tem um resultado das escolhas que você fez até aqui. Algumas foram assertivas, outras também nem tanto, mas elas foram acontecendo. Então, o que acontece? Uma vez eu estava conversando com um irmão, e ele era um jovem ainda, e ele falou assim, olha, eu queria voltar, ele tinha em torno de, acho que 29, 28 anos, e ele falou assim, olha, eu queria voltar aos meus 14 anos, porque aí eu faria escolhas, né, que eu não faria mais hoje. Então eu mudaria algumas escolhas que eu fiz no decorrer, e eu acho que minha vida seria muito melhor. E eu falei para ele, pois é, mas isso não tem como. Mas agora você pode fazer isso. Eu falei, mas eu não consigo fazer isso hoje. Eu falei, esse é o problema. Porque talvez daqui 14 anos, daqui 5, 10, 15, 20 anos, você fala, eu queria voltar aos meus 29 anos. Como estão compreendendo? Então a vida ela é permeada de escolhas. Todos os dias, acredite, todos os dias você tem escolha a fazer. Das mais simples até as mais complexas. Até as mais complexas. Sabe, eu lembro, certo dia minha esposa, muito assim que eu casei, né? Sabe que o homem, ele sempre quer a coisa muito bem funcionando, ele sempre acha que não está bom. Mas Deus, nas multiformas deles de me ensinar, Deus arrumou um trabalho para a Paula, eu ia trabalhar um dia da semana e eu ia ficar em casa. Manuela era pequena. E uma das reivindicações minhas era o seguinte, falou, Paula, mas é só cuidar da casa, e parece que você não consegue direito. Mas aí Deus inverteu o jogo. Um dia da semana eu ia trabalhar e ficar. Irmãos, é muita decisão. É muita decisão, porque eu chego, a comida está pronta. Agora, quando eu tenho que fazer a comida, eu falo, o que eu faço? Aí foi, mas eu já comi essa semana isso, será que eu vou repetir, será que eu não vou, e agora o que eu faço? E aí começa a pensar, e demora a tomar decisão, você fala, nossa, agora está atrasado, agora vai qualquer coisa mesmo, né? Se é segunda-feira, o que sobrou de ontem, joga na panela, esquenta, é o que tem para hoje, né? Mas é uma decisão também. Então veja que, desde a dona de casa até o empresário, você que trabalha, profissional liberal, todos os dias você tem decisões a tomar. Ah, pastor, não estou tomando não. Você está tomando sim. Até a decisão de você não tomar, desculpa a expressão, mas ficar sentado com a poupança no sofá, é uma decisão, uma escolha sua. Eu estou desempregado. Pois é, mas você está lá com a poupança no sofá, com o controle remoto na mão, é uma decisão que você tomou. E vai colher frutos dela também. Quantos estão compreendendo? Então, existe a questão do livre-arbítrio, mas muitas pessoas, elas fazem escolhas que não são muito assertivas, mas também colhem o fruto.
Amém? Então veja, eu me lembro uma vez, quando eu estava lá na Vila Mariana ainda, uma irmã me chamou para fazer o velório. E ela era da minha célula na época, e acho que era da rede, enfim. E eu fui fazer o velório. E eu falei assim, ela falou, pastor, não sei se vai ter muita gente e tal. Era o velório do pai. Eu falei, mas suas irmãs vão estar? Ela falou, uma não vai estar. Vai estar só eu e uma outra irmã. Eu falei, não é possível que vai estar só ela e a irmã. E aí quando eu cheguei no velório, irmãos, impressionante. Só tinha ela e a irmã dela. Ninguém mais. E eu fiquei pensando, por que alguém que no final da sua vida ninguém quer ir lá? Isso é um resultado das escolhas que ele fez durante todos os anos. E aí, quase para o finalzinho, chegou outra irmã. E aí, irmãos, foi uma frase assim, difícil até de falar. Porque quando a irmã chegou, uma falou assim, que bom que você veio. Ela falou assim, não, eu vim atestar com os meus olhos para ver se ele morreu mesmo. Então veja, era a filha falando do pai. E eu te pergunto, quais foram as atitudes e comportamentos que esse pai teve durante todo o decorrer dos anos da sua vida? Ele era um cara malquisto, porque não foi um amigo, foi só as filhas ali, e foi um negócio assim, muito difícil para mim, porque eu fiquei pensando, Deus, o que eu falo agora? Foi o velório mais difícil que eu fiz muitos, mas esse daí foi um negócio que eu falei, Deus, o que eu falo a respeito? Não tinha muito o que se falar. Então veja, queridos, mas acredite, aquele homem, com certeza, ele teve muitas escolhas a fazer na sua vida. Mas no final da vida dele, com certeza as escolhas daquele homem não foram boas. Não foram boas. Muito provavelmente ele feriu muita gente, feriu suas filhas. Eram 3 mulheres ali, elas nem tinham relacionamento com o pai. Um negócio muito difícil. Mas veja, então, são escolhas que todos os dias nós temos que fazer. E eu queria falar hoje sobre escolhas. Sobre escolhas. Todos nós temos que fazer escolhas no nosso dia a dia, sem exceção. Agora a grande questão é, como que você toma essas escolhas? Como você escolhe? É pela sua vista, é pelo que você acha melhor, o que você acha pior? Como que isso acontece? Né? E eu queria ler aqui lá em Lucas 10, vamos voltar lá em Lucas 10, no verso 38, a partir do verso 38. Passagem muito conhecida, mas que vai falar muito com você nessa noite, amém? Lucas 10, a partir do verso 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então veja, Jesus está falando aqui, olha, vamos imaginar o contexto aqui. Então,
Jesus naquela época, onde ele chegava uma multidão, muitas pessoas chegavam com ele, e eu penso que Maria ali, como anfitriã, ficou muito ocupada para lá e para cá, e já falou, preciso fazer alguma coisa, já foi fazer um suco, foi pegar uma água gelada, e tudo mais, e para atender bem, e aí quando ela olha Maria, aos pés do Senhor ali, Jesus ali sentado, aquela multidão, começou ali um compartilhar ali de uma palavra, de um acero ali, e de repente, Marta começa a ficar indignada ali com aquela situação. Agora veja, o que acontece? 3 coisas aqui nós conseguimos ver que desencadeou no coração de Marta. A primeira dela foi o quê? Foi a preocupação, ela ficou preocupada. Né? Que precisava receber as pessoas bem, tudo mais, aquela coisa toda, e ela também ficou ansiosa, e também ficou cheia de reivindicação. Por quê? Porque ela chega para Jesus, e ela fala, ei, vou falar com as minhas palavras aqui, você não está vendo o que está acontecendo, não? Não te importas, não, que só eu estou servindo, e ela está aí nos seus pés? Ela está buscando uma reivindicação, porque, tipo assim, só eu estou fazendo as coisas aqui, Jesus. Sabe, tem muita gente, tem muito crente que está nessa mesma posição. Está reivindicando coisas para Jesus. Fala, olha, você não está prestando atenção, Jesus, que eu estou fazendo aqui, eu estou vindo na igreja, estou fazendo tanta coisa aqui, e você não está vendo, não? A outra folgada aí está só lá. Está só nos seus pés aí, tranquilinha, e eu estou me matando aqui. Então veja que esse cenário trouxe uma ansiedade, uma preocupação na vida de Marta. E todas essas questões, ela começou a ver só a parte ruim, de que ela não estava fazendo nada e ela era a parte boa. Então, quantas vezes você acha que você está escolhendo a parte boa e o outro acha que a parte boa é para ele? Todo mundo tem a sua parte boa. Já reparou? Todo mundo tem a sua parte boa, todo mundo tem a sua razão. Mas a grande questão é quem de fato estava certo diante de Deus. Porque, acredite, quando você está fazendo a coisa, quando você é um tipo de Maria que está ali aos pés do Senhor, e as coisas vão acontecendo ao seu redor, você não vai andar ansioso, você não vai andar preocupado, você não vai ficar agitado, você não vai perder o sono. Por quê? Pastor, mas as coisas estão totalmente fora de controle e tal. Pois é, mas aí você começa a experimentar a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É a paz que só o Espírito Santo pode produzir. É a paz que só Deus pode produzir. Pastor, mas eu tenho que pagar um boleto amanhã e aí eu não consigo dormir. Pois é. Mas existe uma posição de você entra numa posição de descanso, e o fato de você descansar parece que Deus vai ajustando e fazendo uns milagres, coisas das quais você jamais imaginava, Deus começa a fazer. Mas enquanto você não chega nessa posição, você se sente uma certa ansiedade e certo, o que vai acontecer? Quinta-feira agora nós tivemos uma multiplicação, amém? Aleluia. Levantamos mais um líder aí, da rede do André. E nós citamos lá no dia um dia que o André estava como, posso dar um exemplo, André? Que o André estava exatamente como Marta. Então ele tinha uma célula que não ia para frente e não ia para trás. Não se mexia, parada. Aí o dia que mexia, ia para trás. A coisa não andava, não avançava. E eu lembro que um dia ele chegou lá em casa lá e falou, ó, pastor, não tem jeito, já estou aqui tantos anos liderando essa célula, a coisa não vai, e eu já fiz tudo. Já fiz de tudo. E eu falei, que bom. Dei uma risada e falei, que bom que você fez tudo. Agora você vai ter que descansar, porque você não tem mais nada para fazer, a não ser entregar para Deus e descansar. E aí, irmãos, daquele dia em diante, as coisas começaram a acontecer,
Aqueles que estavam amortecidos, não queriam nada, começaram a se posicionar, multiplicou uma vez, multiplicou duas, multiplicou três, hoje está com o quê? 6 células. Hoje está com 6 células, isso em quê? 1 ano e meio? 2 anos? Em 1 ano e meio, quer dizer, de uma célula foi para 6 células. Agora, como isso pode acontecer? Enquanto ele estava tentando ali, servindo, que nem indo para lá e para cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ele já tinha lido muito tempo de videira, sabia toda a doutrina videiriana, já tinha feito todos os cursos, dava os cursos, já tinha feito tudo, toda a teoria estava pronta, e ele fazia, mas não via resultado. E eu falei, bom, agora que você fez tudo, agora vai para Deus, fala, Senhor, eu não sei fazer mais, se o Senhor não fizer, eu não tenho condições, faz uma oração simples assim, e aí você vai começar a experimentar. Então veja, ele tinha uma escolha até então, que ele achava que era a escolha certa, mas com certeza não era. Como estão compreendendo? Então no nosso dia a dia, muitas vezes, nós achamos que o muito fazer é que vai produzir muito resultado. Mas quando você faz muito fazer na força do seu braço, nas suas próprias escolhas, acredite, recebe muito fruto, mas fruto de decepção, amargura, decepção. Quantos estão compreendendo? Você se esforça demais, e aí você não consegue ver o resultado, você se cansa muito. Então veja que todos nós temos escolhas a serem feitas. Então veja, essa reivindicação que Marta, ela chega ali em Jesus, né? Vamos ler aqui de novo aqui. Está no verso 40. Marta agitava-se, é impressionante. Quando você não está ali nos pés do Senhor, você anda agitado, preocupado, angustiado, ansioso. Pode ver, você não consegue descansar, você fica agitado. Chega à noite, você não consegue dormir, você fica agitado. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse, agora ela apresenta uma reivindicação. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela ainda dá um enquadro em Jesus ainda. Ela dá um presta atenção em Jesus. Fala, você não está vendo não? Está moscando? Você não está percebendo o que está acontecendo? Você fica aí sentado? Está entendendo? Então veja, e muitas pessoas estão nessa condição, porque estão agitados, as coisas não estão acontecendo, e aí você fica assim para Jesus, Jesus, você não está vendo não a minha situação? Jesus, você não está vendo a minha dificuldade financeira? Jesus, você não está vendo meu casamento não? Jesus, você não está vendo minha célula? Jesus, você não está vendo meu trabalho? Jesus, você não está vendo meu chefe? Jesus, você não está vendo meu líder? Jesus, você não está vendo meu pastor? Aquele careca. Então veja, nessa hora você está cheio de reivindicações. Mas veja, quais têm sido as suas escolhas? Essa é a questão. Todos os dias nós temos escolhas. Você está numa empresa, está liderando uma empresa, você tem uma escolha. E às vezes você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Às vezes você tem que mandar alguém embora. Aí você fala, mas eu não vou mandar embora não. Porque o fulano tem a família, e aí como é que vai ser e tal. Mas às vezes Deus já falou para você mandar embora, você fica, não vou mandar não. Quantos estão compreendendo? Então veja, queridos, todos os dias nós temos que tomar escolhas e uma posição, um posicionamento diante delas. Não dá para você ser neutro. Deus não é um Deus de neutralidade. Deus, ele sempre tomou partido. Deus, ele tem um lado, e o lado dele é o lado celestial. Você não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro.
Eu já ia querer contar a história do muro, mas todo mundo já sabe. Então veja, quantos não sabem? Todo mundo já sabe. Pois a minha filha fala, pai, ninguém aguenta mais aquela história. Não vou contar não, depois você me procura no particular. Eu conto no particular. Então veja, a grande questão é que muitas vezes você está numa posição, então veja, Marta, quando olhou para Maria, ela só conseguia ver a parte ruim. Qual que era a parte ruim? É que ela não fazia nada. Olha só que coisa de louco. Aos olhos de Marta, Maria não estava fazendo nada. Esse era o entendimento de Marta. Ela não estava fazendo nada. Deixa eu trazer para um contexto chamado casamento. Às vezes, uma das partes do cônjuge olha para o outro lado e fala, esse miserável não faz nada. Essa carne de pescoço que eu casei, não faz nada. Pastor, o que eu faço agora? Eu fico pensando, para de olhar a parte ruim. Porque antes do casamento, ela não falou, pastor, eu quero casar com uma carne de pescoço. Pensa uma carninha gostosa. Nunca ouvi alguém falando isso. Ainda que muita gente gosta de carne de pescoço. Eu sou um. Mais alguém gosta de carne de pescoço ou não? Pé de galinha? Olha aí. Rabada. Volta para cá. Mas presta atenção. Um dia eu falei para minha esposa. Falei, nossa. Falei, estou com vontade de comer pé de galinha. Falei, o dia que você comer pé de galinha, você não me beija. Porque eu cresci comendo pé de galinha. Isso aí é briga. Eu e minha irmã roía todos os ossinhos, montava depois o pé. É uma coisa fantástica. Mas a minha esposa falou, dia que você fizer isso, você não me beija. Nunca mais comi pé de galinha. Mas continuei beijando. Aleluia. Então veja. Mas são escolhas. Aquilo que para mim é maravilhoso, o outro ela estava vendo algo ruim. Era a posição de Marta. Não experimentou pé de galinha ainda. Então veja, queridos, presta atenção aqui. Então casamento é a mesma coisa. Quando você começa a olhar só a parte ruim, você não consegue mais ver a parte boa. Isso vale para o casamento, isso vale para relacionamentos com pai e filho, isso vale para o relacionamento com o chefe, isso vale para o relacionamento com o líder, com o pastor, isso vale para qualquer coisa. A hora que você começa a focar em algo ruim, você não consegue ver mais nenhuma qualidade. Nenhuma qualidade. Aquilo que te dava tanta alegria, agora parece que é um peso, é uma âncora. Por quê? Você não consegue ver mais a parte alegre da história, da coisa. E aí você só vê como um peso. Só como um peso. Amém? Então veja, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que Maria escolheu a parte boa. Então qual que é o grande problema? O grande problema é quando você está fazendo algo pensando que é a parte boa. Então lembra lá, o primeiro versículo que nós lemos, havia uma grande festa. E todos aqueles achavam que estavam fazendo uma boa coisa. E eles receberam o convite para ir à festa. E aquela festa simbolizava a festa da bodas do Cordeiro, do casamento da igreja com o Senhor. Mas aí muitos tinham outras escolhas a fazerem, que achavam que eram as melhores. E muitos foram falando, olha, recebeu o convite e falaram, nesse dia eu já tenho um compromisso. Eu comprei um terreno e eu vou lá ver o meu terreno. Eu comprei 5 juntas agora. Agora eu comecei a empreender, agora não dá. Agora eu não consigo mais ir para a igreja, não consigo mais ir para a cela, agora eu tenho um negócio agora. E eu não posso estar lá. Aí o outro fala, eu casei. Agora que eu casei, eu tenho que tomar conta da casa, da esposa, tenho os filhos. E aí agora os filhos sabem como é, vão crescendo, quer ir para o inglês, quer ir para não sei o quê. Estou praticamente o Uber, à disposição deles.
E eu não posso mais, não tenho tempo mais para essa bodas do Cordeiro. O que é isso? São escolhas que aqueles homens tomaram, mas nenhum deles vão entrar e ceiar com o Senhor. Então vejam, no nosso dia a dia nós temos as mesmas, falar, pastor, mas isso daí foi muito tempo. Mas no nosso dia nós temos as mesmas escolhas e decisões a tomar. Todos os dias nós temos escolhas a tomar. Todos os dias. Mas muitas vezes nós vamos o quê? Procrastinando, não nos posicionamos e vamos deixar do jeito que está para ver como fica. Vai ficar do mesmo jeito, querido. Vai ficar do mesmo jeito. Se você não se posicionar, se você não estiver na posição aos pés do Senhor, para que Ele possa te instruir, para que você possa ouvir o Senhor, para que você possa seguir a direção, para que você possa aprender os princípios de Deus na sua vida e passar para os seus familiares. Se você não tiver os pés ali, recebendo e sendo nutrido pela vida de Jesus, você vai se nutrir de outra coisa. Se você não se alimentar aos pés de Jesus, você vai se alimentar com os afazeres do mundo. Não tem como. Não tem como. Então, todos os dias, nós somos desafiados e chamados para fazer determinadas escolhas, mas qual é a sua fonte? Para quem você olha nessas tomadas de decisões? Eu não estou dizendo que em tudo você tem que tomar, orar. Vou orar ao Senhor agora se eu faço arroz ou feijão. Não, faz os dois, resolve o problema, mata a fome. Que tem os religiosos também, que não dão um passo, mas isso é outra pregação. Então tem coisas que você vai fazer, mas tem determinadas coisas que você não pode abrir mão, em detrimento de um serviço, em detrimento de coisas desse mundo. Porque o diabo, ele sempre vai te oferecer alguma coisa para que você não acesse o Senhor. Não mudou. Não mudou. O modus operandi é o mesmo, e Jesus nos alerta. Então o modus operandi é exatamente o mesmo. Se tem uma coisa que o diabo não é criativo, a mesma forma que ele agia, é a mesma forma que ele age hoje, e que ele vai continuar agindo. Então aqueles homens não entraram na festa, por quê? Por conta daquilo que o diabo foi oferecendo. Olha, vou te dar um terreno, vou te dar uma casa na praia. Ah, pastor, agora não dá para ir no culto, né? Com casa na praia. Está entendendo? Está entendendo ou não? Então veja, antes não faltava na igreja, mas agora tem uma casa na praia, tem que desfrutar agora. Começa a abrir mão de coisas. Pastor, tem problema ter casa na praia? É evidente que não. Aliás, o Senhor quer te abençoar. O problema é quando a casa de praia toma o lugar e a posição de Deus na sua vida. Conheço inúmeras pessoas que têm casas assim, cinematográficas em praia, mas que Deus permanece em primeiro lugar. Como estou compreendendo? Agora tem uns que nem tem casa, mas tem um dinheirinho, fala, eu mereço. Recebi um cartão novo, eu mereço. É de Deus. 20 prestações de Deus. Vive complicado. Por quê? Porque são escolhas. Age segundo a sua vontade. Eu mereço. É a lei do merecimento, esqueceu a graça. Quantos estão compreendendo? Então veja, queridos, que dentro desse processo, tudo é uma questão de você conseguir enxergar aquilo que verdadeiramente é importante. E uma das coisas que nós vemos, dá um exemplo aqui no Velho Testamento. Então veja que lá no Velho Testamento, quando Moisés, ele se torna governador do Egito, todo o povo do Egito vai para lá, todo o povo vai para lá era um lugar que tinha comida e o povo vai para lá, e aí José naquela posição de governador, todo o povo foi sendo abençoado, depois mudou o faraó, já não era mais tão grato a José, e as coisas foram indo, o povo começou a se multiplicar,
né? Os hebreus começaram a se multiplicar, e aí o faraó falou, opa, esses caras, esse povo está crescendo demais. Vamos fazer esse povo escravo. Amém? Vamos fazer esse povo escravo. O que acontece? O povo de Deus se torna escravo. E aí, quando você está escravo, você não tem muita opção. Você não tem mais poder de escolha. Como estão compreendendo? O escravo é aquele que ele só faz o que é mandado. Ele não tem opção. Não tem. Então é tudo muito regrado, tudo, né, muito regradinho, porque ele é escravo. Então tem muita gente no meio do processo que acaba ficando com essa mentalidade de escravo também no meio do processo. Mas qual que é a boa notícia? Deus não quer que nenhum dos seus sejam escravos. E aí Deus envia quem? Moisés, que significa o quê? Libertador. E eu fico pensando nas escolhas que Moisés teve que ter diante de todas as circunstâncias. Moisés, ele não estava enfrentando ali um exército qualquer. Moisés estava enfrentando o maior exército da face da terra. Moisés foi lá enfrentar aquilo que era de mais tecnológico da época, de armamento, de exército, de tudo. Qual que era o grande diferencial de Moisés? A decisão de seguir a vontade de Deus. A decisão de compreender que havia um propósito na vida dele, e que aquele propósito, debaixo do poder de Deus, nada iria pará-lo. Quando você entende que Deus tem um propósito na sua vida, quando você compreende que não importa qual seja o cenário, pastor, mas minha dificuldade é muito grande. Eu fico pensando, grande era de Moisés. Enfrentar Faraó e todo o exército do Egito. Não eram os boletins que ia vencer, não, irmãos. Era todo o exército. Não era o problema com os entes familiares, não. Era um problema com Faraó e todo o exército de Faraó. E ele chega lá e falou, vim aqui, enviado de Deus, para libertar todo esse povo, que estava há 400 anos vivendo como escravo. E aí o poder de Deus foi sendo liberado até que libertou todo o povo. Então veja que dentro desse processo, todos nós, sem exceção, não importa qual seja o cenário adverso, quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, e quando você se posiciona, fazendo a melhor parte, seguindo a direção, assim como aos pés do Senhor, não é pelo muito fazer, mas é pelo muito ouvir. Quem que ouvia mais? Era Marta ou Maria? Evidente que era Maria que estava aos pés do Senhor, ouvindo tudo e aprendendo, e falando, eis-me aqui. A outra estava para lá e para cá fazendo coisas, que só estava cansando e estressando. Marta era uma mulher que estava estressada diante daquela circunstância. Porque estava fazendo, cheio de reivindicações, e falando, uma folgada lá que não faz nada. E está recebendo tudo. Fica indignado. Fica indignada. Então veja. E eu quero, vamos ler de novo aqui, Lucas 10, no capítulo 10, verso 42. Olha o que diz o verso 42. Entretanto, vamos ler do 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e preocupada, e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ele fala, é uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu queria falar agora sobre essa questão, essa escolha de Marta que não foi tirada. Por que Jesus enfatiza isso? Que Maria tomou uma posição, Maria tomou uma escolha, e essa escolha de Maria não vai ser tirada. Marta estava fazendo muitas coisas,
Então veja, quando você pode receber uma bênção e prosperar e tudo mais, mas eu te pergunto, essas coisas terrenas, elas podem ser tiradas, sim ou não? Do dia para a noite. Quem é da época do Collor aqui? Ficou só com 50 mil reais. Do dia para a noite, tinha tudo aquele negócio, pum, rasparam toda a poupança. Estou dando um exemplo aqui. Mas você pode ter uma coisa hoje, amanhã você não tem mais. Você pode ter um carro hoje, ele ser roubado, você não tem seguro. Você pode ter uma empresa hoje, amanhã você não tem mais. Então veja que todas essas coisas, elas de alguma forma podem acontecer, tem uma guerra, tem alguma questão que você pode perder. Porque são coisas naturais. A Bíblia diz que essas coisas, a ferrugem e a traça vão corroer. Mas aquilo que é da parte de Deus, isso você não perde. Por quê? Essas coisas são eternas. Então, quando você está aos pés do Senhor, e você está ouvindo o Senhor, e você está sendo ministrado pelo Senhor, isso vai trazendo uma transformação que não é só para esse tempo, mas também é para toda a eternidade. A sua forma de ver, a sua forma de lidar com o cenário é completamente diferente. As suas decisões agora na empresa são diferentes. A sua forma de agir agora é diferente. Então, todas essas coisas, elas vão mudando, não somente para esse tempo, mas também para toda a eternidade. E as coisas eternas, o próprio nome já diz, são eternas. Aquilo que eu posso abençoar muito os meus filhos. Posso dar o melhor colégio, posso dar o PlayStation 5, posso dar o tênis Nike, só não posso dar o iPhone. Mas as demais coisas, não, depois eu falo aqui, me cobram, impressionante. Então veja, pode dar todas essas coisas, mas acredite, essas coisas não são as mais importantes. O que é mais importante não é o tipo de vestimenta que eles recebem, não é o tipo, não, isso daí, a moda passa. A moda passa, acredite. Aquilo que é bonito hoje e que é estiloso hoje, amanhã já não é mais. Quantos estão compreendendo? Então, aquilo que é muito moderno hoje, que é o último lançamento, né? Hoje, se você vê alguém usando calça, um homem usando calça boca de sino, o que você vai achar? Brega. A pizza na barra, Zé. Era estiloso, de couro, fatiazinha de couro. Então veja, mas isso passa. Essas coisas passam. Vai numa academia, vê se você vê as irmãs treinando com aquelas polainas da Ala Sherman. Passou. Essas coisas passam. Oh, muita gente conhece a Ala Sherman aqui, hein? Programa na televisão. Mas essas coisas passam, mas as coisas eternas são eternas. E aí Jesus diz aqui claramente, que verso 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. As coisas eternas não lhe serão tiradas. Então veja onde você investe. Não abra mão das coisas eternas. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Você que é homem, não abra mão do papel de você trazer a presença de Deus para sua esposa e para os seus filhos. Não abra mão de você ser um referencial na sua família. Porque quando você se torna um referencial através desses princípios de Deus, isso é eterno. Isso é eterno. E pode ter certeza, quando você está dentro desse propósito de Deus e você compreende, acredite, você não estará só no seu velório se Jesus não voltar. Pastor, que coisa tenebrosa. Mas é verdade. Se o Jesus não voltar, um dia nós vamos partir. Quantos estão compreendendo? E o que nós vamos deixar? Qual que é o nosso legado? Qual que é o nosso legado?
Ah, morreu, deixou muita herança. Cansei de ver caras pegando a herança de pai e destruindo do dia para a noite, ficando mais endividado e morrendo na miséria. Então veja, dinheiro não é tudo. Aquele pai devia instruir os seus filhos e ensinar até como administrar, mas provavelmente foram tudo bom vivant. Se perderam. Mas as coisas eternas, elas são eternas. Sabe, eu não sei quais são as escolhas que você tem feito. Eu não sei como você tem tomado as escolhas no seu chamado, na sua cela, na igreja. Eu não sei como tem sido as suas escolhas dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com o seu filho. Eu não sei como tem sido as suas escolhas dentro da sua empresa. Mas uma coisa eu sei. Se você andar como Marta, de lá para cá, ansioso, o que eu faço? Você vai se cansar. E as coisas se tornarão só reivindicações. Jesus, você não está vendo? Olha a minha situação. Porque quando você faz as escolhas seguindo a direção do Espírito Santo, você fica em paz. E mais do que isso, você fica numa posição de desfrute. E em nenhum momento nós vemos aqui Maria ansiosa ou preocupada. Por quê? Porque ela estava tendo prazer. Ela estava aos pés, ela estava tendo intimidade com o Senhor ali, ouvindo, recebendo, sendo nutrida e em paz. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu creio que nesses dias, o Senhor quer te levar numa posição de descanso. Talvez você tenha feito muitas escolhas, e o resultado das suas escolhas talvez não tenha te trazido uma felicidade, uma alegria, um contentamento. Mas acredite, quando você está edificando as coisas eternas, você começa a ter um prazer inexplicável. Ainda que as coisas, ainda que o cenário seja diverso, você pode até desajustar um dia, mas no outro dia você acorda cheio de fé, e você começa a declarar a palavra, porque você sabe que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Pastor, mas o cenário é muito ruim. Mas eu penso que Maria estava aos pés lá, e ela começou a ensinar, a aprender alguns princípios. Ela começou a aprender Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu penso que ela começou, e aí quando ela acorda de manhã que o cenário é diverso, ela começa a agradecer ao Senhor, porque ela sabe, se grande é a dificuldade, se grande é a adversidade, ela sabe que maior ainda será o milagre. Mas muitas pessoas, elas querem viver o milagre, mas não conseguem discernir o que antecede o milagre, e aí ficam ansiosas, tentando resolver aquilo que Deus quer fazer no seu descanso. Porque se você é capaz de fazer, Deus não precisa fazer nada. Mas quando você entra na sua posição de descanso, reconhecendo que você não consegue resolver, mas que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele sim, pode mudar todo o cenário. É essa posição de descanso, que Ele vem e muda todo o cenário e todas as circunstâncias. Sabe, eu não sei se você já experimentou algum cenário desse, mas eu e minha esposa já experimentamos. Eu e minha esposa já experimentamos algumas vezes de coisas que nós não sabíamos mais o que fazer. E Deus usou aquelas circunstâncias para alinhar o casamento e, por consequência, resolver outras. Que Deus tremendo é esse? Mas enquanto nós tentávamos fazer, muito desgaste emocional, desgaste físico, desgaste no casamento, desgaste mental, esgotamento mental. Mas quando você aprende a descansar, e aquele cenário diverso, você fala, uau, a coisa está... Hoje é engraçado, às vezes a gente compartilha uma fala, está complicado, e agora? Falo, agora Deus vai fazer. Vamos fazer o quê? Não, Deus sempre faz, quando você vai para os pés dEle. Deus sempre faz. É uma coisa só. Ele diz aqui no versículo, uma coisa só.
esteja como Maria, aos pés, recebendo, sendo nutrida pelas coisas eternas. Não se disperse com as coisas desse mundo, porque o alimento, a ceia, vem para aqueles que estão ali conectados ao Senhor Jesus. Então não se desconecte. Sabe, o diabo ele sempre vai tentar, às vezes até te dar algumas coisas, mas se isso for um fator de você perder a presença de Deus, então fala, então não quero. Abra mão. Os irmãos conhecem a história do rei Davi. Rei Davi enfiou os pés pelas mãos. Depois o profeta chega e fala, olha, começa a contar a história. Tinha um homem rico e um pobre. Foi lá, pegou do pobre, começou a contar a história. Davi fala, mata ele. E aí Davi fala, esse cara é você. O profeta fala para o rei Davi, esse cara é você. Ele se arrepende, escreve o Salmo 51. E ele fala para Deus, Deus, você pode tirar tudo. Pode tirar o reinado, pode tirar as minhas finanças, só não tire a tua presença. Presença. O que eu e você precisamos é da presença de Deus. Sabe, se tem alguma coisa que é só uma distração, que tem roubado a sua presença, organize-se. Não abra mão da presença. E aí você vai perceber que aquilo que você tanto correu atrás, o Senhor fala, agora sim você pode receber. Mas isso só acontece quando você não abre mão da presença. Não abre mão da posição. Sabe, muitas vezes, o diabo ele tenta armar determinadas armadilhas para que a gente perca a presença de Deus. Armadilhas para que a gente abra mão daquilo que verdadeiramente é importante. Abra mão do posicionamento, de vir ao culto, de ir à célula, não com uma questão religiosa também, queridos, porque a religião, ela também tira a presença. Se você vem aqui só para marcar, botar bater o ponto lá, agora não bate mais ponto, né? Só para você botar o dedão lá e falar, olha, eu vim aqui no culto, Deus está olhando o seu coração. Mas quando você vem por conta da presença, quando você vem para agradecer o Senhor, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Pastor, mas não estou vendo muita coisa. Mas você não precisa ver não, querido, você precisa crer. Crer que Ele está no controle. Você precisa aprender o lugar de descanso, independente do cenário, que às vezes de fato o cenário é diverso. Mas acredite, Deus não morreu na cruz para que você viva a sua vida inteira num cenário diverso. Ele morreu justamente para te tirar dessa posição, desse cenário, tirar muitas vezes da posição de escravo e sentar à mesa e desfrutar da grande ceia e da grande festa do Senhor. Essa é a posição que Deus tem para você. Não existe outra. Não existe outra. Quando você entender que você foi chamado, escolhido, tem um convite VIP. É impressionante, no mundo aí tem a questão do VIP. Eles valorizam muito a questão do VIP. Mas deixa eu te falar, não é o convite VIP do mundo não, é o convite celestial, que o mundo não pode ter acesso. Os homens mais empoderados do mundo, se não aceitar o Senhor Jesus, não tem acesso. Mas você que reconheceu, você já tem acesso a essa grande festa, essa presença, a esse desfrute. E eu vou te falar uma coisa, Deus te chamou para você inundar e transbordar através da sua vida, todos aqueles que estão à sua volta. Sabe, esses dias nós vimos lá, chamados para fora, viu os irmãos na chuva lá, irmãos, me deu uma alegria. Pastor, mas por que choveu? Eu penso que foi um grande teste para nós ali também, eu vi os irmãos na chuva, gostei mais ainda de ver as crianças correndo na chuva, tudo criado no carpete, mas correndo na chuva, que coisa, precisa ter essa experiência também. Eu achei aquilo fantástico, por quê? Enquanto você não entende esse propósito, você nunca sai para fora. Porque sempre vai ter algo mais importante. Enquanto você não reconhece essa grande festa, esse grande convite, você sempre vai arrumar uma coisa para... No caso, nós lemos lá.
Um era um terreninho, o outro era 5 juntas de bois que tinha que cuidar, o outro era o casamento. Sempre vai ter uma questão. Mas eu quero te afirmar que o Senhor te chamou para fora. E você só sai para fora quando você entende isso. Quando você entende que você foi chamado para uma grande festa. E você fala, eis-me aqui, eu quero participar. Eu não vou abrir mão dessa grande festa. Eu não vou abrir mão. Quantos estão compreendendo? Sabe, Deus te chamou para fora nesses dias. E não abra mão. A começar pela sua própria vida, da sua família. Não abra mão. Não abra mão. Isso é eterno. Essa posição sua, de homem e de mulher de Deus, essa posição é eterna. Se Deus te levantou como coluna dentro de umas circunstâncias, essa posição é eterna. Não abra mão dela. E você vai ver que quanto mais você se posicionar, mais você vai ter, e como você tem mais, você consegue dar mais. Irmãos, como é gratificante, como é prazeroso você ser usado por Deus. Pastor, eu não sei como é isso, é porque você ainda não foi, não teve essa experiência. Mas quando você sente sendo usado por Deus e as vidas sendo transformadas, irmãos, não existe dinheiro no mundo que pague. Não existe. Não existe. Já contei isso daí, vou contar de novo. Sou pai coruja. Mas o dia que minha filha, até passou o vídeo aí, que ela fez o apelo, 3 pessoas aceitaram, ela chegou em êxtase em casa. Que adrenalina é essa? Nenhuma coisa do mundo te fornece tanta adrenalina e prazer quanto as coisas de Deus. Nenhuma. Sei como funciona o mundo. E sei como funcionam as coisas de Deus. Nada se compara às coisas eternas. Nada. Então eu queria desafiar você nesses dias, a você se posicionar. E não abrir mão desse convite, dessa grande festa que o Senhor tem para você. Porque tudo é uma questão de escolha. Resumindo a palavra, tudo é uma questão de escolha. Você decide escolher ou a parte boa, como Maria, ou a parte ruim. Talvez você esteja vivendo a vida inteira na parte ruim, mas o Senhor tem uma outra posição, que é a parte boa. Para que daqui 10 anos você chegue e olhe, faça a retrospectiva dos últimos 10 anos, você fala assim, eu não mudaria uma vírgula. Sabe que nesses últimos anos, algumas coisas aconteceram que o diabo sempre vai tentar se levantar. Mas eu não mudaria uma vírgula, porque todas serviram para a edificação do reino. Quantos estão compreendendo? E aquelas que foram ruins, pastor, também serviram para a edificação do reino. Algumas, e você sabe que você aprende tanto com as boas escolhas, quanto com as ruins. Então não fique também lambendo ferida por aquilo que passou. Passa um reset, o que passou, passou, e eu decido daqui para frente edificar o reino, fazer as boas escolhas. Quantos estão compreendendo? Eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé onde você está. Sabe, queridos, cada um aqui muito provavelmente tem escolhas a fazer. Eu queria que você orasse ao Senhor agora. Sabe, tem coisas que talvez você tenha que tomar escolhas e decisões amanhã. Coisas naturais, que tem a ver com trabalho, que tem a ver com casa. Faça, mas não faça de qualquer jeito. Sabe, se você tem caído no mesmo erro consecutivamente, para tudo. Tira um tempo para orar. Fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Pastor, nunca ouvi Deus falar. Mas talvez você nunca deva ter parado também. É fato que tem épocas que parece que Deus não fala. Mas aí com aquilo que você entende, você faz. Não abra mão da posição que Deus te chamou. Não abra mão. Porque todas as vezes que você está num tipo de crise, o diabo sempre vai fazer com que você abra mão da sua posição e saia da presença de Deus. Certa vez o irmão falou, pastor, encerrou meu tempo aqui. Eu falei, encerrou, irmão? Encerrou. Mas você está indo para onde? Ele falou, não sei. Foi engraçado. Achei que encerra para começar um outro. E eu falei para ele, então tá, irmão, mas enquanto você não sabe para onde você vai, fique aqui.
Ore. Busque o Senhor. Ouça da parte de Deus. Porque nenhum pai tira o filho para fora de casa e põe na rua. Geralmente o filho vai para a sua própria casa. Então veja, até hoje esse irmão está na igreja. Na Vila Mariana. Então veja, não abra mão da posição que Deus te deu. Se você sabe aquilo que Deus te deu, aquilo que é seu, aquilo que é eterno, ninguém tira. Ninguém. A não ser você mesmo. Então eu queria te dar a oportunidade agora de você orar ao Senhor. Sabe, se tem algo que você precisa colocar diante do Senhor, que é uma escolha, que você está em dúvida ou não sabe o que fazer, comece a orar ao Senhor. Se tem uma dificuldade, que você é um ciclo na sua vida, que parece que entra ano e sai ano, é mesmo ciclo, apresente ao Senhor. Fala, Senhor, o que eu faço? Estou cansado. Sabe, essa é a melhor oração, irmãos. A melhor oração não é aquela que, como a Bíblia diz, em vãs repetições. Às vezes você vê algum pastor, algum líder orando, e você fala, nossa, um dia eu quero orar como ele. Não faça isso. A melhor oração é aquela oração que você abre o seu coração para Deus, numa simples conversa. Um dia eu já contei a história do lado lá, tinha os macumbeiros lá da primeira igreja. Aí um dia eu fiquei tão indignado, falei, Deus, eu não oro mais, porque agora é com você. Mexeram com o seu filho. Não é mais comigo. E descansei. E fechou. Então veja, mas se eu ficasse lá, Senhor, olha aqui, eu molhado, que jogaram o balde d'água em mim, coitado de mim, me dá uma secadora para secar minhas roupas. Sabe, é uma oração que, agora quando gera do Espírito, você para tudo, fala, Senhor, me ajuda. Talvez você nunca pediu ajuda para Deus numa oração. Talvez a soberba não tenha deixado você chegar nessa simplicidade de pedir uma ajuda. Mas experimente isso. Se tem algo na sua vida que está parado, peça ajuda a Deus. Fala, Senhor, me ajuda, me dá entendimento. Abra os meus olhos. Me expõe se necessário for. Você tem coragem de fazer essa oração? Me expõe se necessário for, mas me muda, me transforma. Porque eu quero edificar o teu reino. As coisas eternas. Escolha pelas coisas eternas. Esteja conectado aos pés do Senhor. Faça isso. Talvez você viveu agora, já estamos aqui no mês 10, e você não viu muita coisa. Você fala, está acabando o ano e não mudou nada. Mas se você parar agora, diante de Deus, e falar, Senhor, eu escolho estar aos seus pés. Abre os meus olhos para aquilo que de fato o Senhor tem para mim. Você vai começar a ouvir coisas, e o Senhor vai começar a mudar o teu cenário. Quantos compreendem? Quantos creem nessa palavra? O Senhor quer mudar, quer te ensinar nesses dias. Amém? Quero orar por você. Mas ore ao Senhor enquanto eu oro aqui, se tem algo que você reconhece que você tem se esforçado muito. Se você reconhece que você está na posição de Marta, em alguma área, algum quadrante da sua vida. Às vezes seu casamento está bem, mas suas finanças você está igual Marta. Você está fazendo e se frustrando. Ou às vezes é no casamento, você faz e se frustra. Ou às vezes fala, pastor, o meu caso é o combo. Parece que tudo está meio, eu faço, ando ansioso, ando angustiado. E eu preciso mesmo me alimentar do Senhor. Fale para o Senhor, faça uma oração simples. Fala, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero estar na mesma posição que Maria,
aos teus pés, recebendo e ouvindo a tua palavra. Essa é uma oração sincera diante de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ore também enquanto eu oro, fale com o Senhor você. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o teu Espírito Santo leve-nos, ó Deus, a tomarmos a decisão segundo a tua vontade. Leva-nos, ó Deus, a tomarmos uma decisão segundo aquilo que de fato o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de andarmos segundo o nosso entendimento, segundo, ó Deus, aquilo que pensamos que seja o melhor. Nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso, Deus, leva-nos, ó Deus, como igreja, Senhor, a experimentarmos, Senhor, da Tua plenitude, Pai. Ó Senhor, inspira, Senhor, aqueles que estão desanimados, desmotivados. Ó Espírito Santo, leva-nos, ó Deus, a sermos chamados para fora nesses dias, para edificar as coisas eternas, Pai, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem as coisas eternas para nós, Pai, e nós declaramos, ó Deus, que nós vamos experimentar, Senhor, do melhor, Senhor, não somente na eternidade, mas também nesse tempo presente nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Sabe, toda palavra, ela pode, como dizia aquele programa da TV Cultura, entrar por uma porta e sair pela outra. Quem souber que conte outra. Era um programa infantil da TV Cultura. Mas se você entender que Deus é um Deus de livre arbítrio, Ele te deu esse livre arbítrio, porque Ele não queria marionetes para conduzir você de lá para cá. Ele queria filhos, e filhos, o pai lhe instrui no caminho que deve andar, mas as escolhas são dos filhos. E a boa notícia é que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe, as escolhas equivocadas que você reconhece hoje, não fique trazendo culpa e condenação, se você já se arrependeu. Porque, se você se arrependeu, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Deus não se lembra. Quem fica jogando no certo é outro. Então se posicione diante de Deus. Decida edificar o reino de Deus. Faça um teste. Daqui até o final do ano, olhe como você nunca orou. Separe um tempo, como você nunca separou, mas esteja aos pés do Senhor. Esteja aos pés do Senhor. Envolva-se na célula como você nunca se envolveu antes. Faça esse teste. E se você não vai ver diante dos seus olhos o cenário sendo transformado, você vai ver. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, enquanto você cuida das coisas eternas, o Senhor cuida das suas naturais. Faça esse teste. Porque se você tem tentado até hoje, não tem dado certo do seu jeito, comece a buscar as coisas eternas. Não estou dizendo que você tem que abrir mão, mas comece a focar nas coisas eternas, e você vai ver as naturais sendo transformadas diante dos seus olhos. Nós estamos em outubro. Faça isso até o final do ano. E eu quero ver se você não vai estar cheio de testemunho e cheio de agradecimento diante de Deus. Pastor, mas o cenário está piorando. Esse é o problema. Para de olhar o cenário natural e comece a olhar para as coisas celestiais. Comece a olhar para o alto. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar coisas novas, das coisas que você nem imagina. Talvez você está desanimado, pastor, mas precisa de dinheiro. Quem disse que precisa de dinheiro? Isso é o mundo que diz. Isso é Mamon que diz. O que você precisa é da vida de Deus. Deus pode te dar os recursos, Deus pode te dar as conexões, Deus pode te dar as parcerias para você prosperar como nunca antes.
mas você está preocupado, olhando para um lado e para o outro. Essa é uma palavra para você. Não ande ansioso, ande aos pés do Senhor. Para encerrarmos, vamos cantar esse louvor. Amém? Se você conhece, faça isso. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Levante as suas mãos ao Senhor, diga: Senhor, muda o que quiseres em mim, mas que o Senhor seja o primeiro. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Última vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Oh Jesus, nós te damos graças, nós te exaltamos. Toma o lugar certo no nosso coração, que o teu Espírito Santo flua em nós e através de nós. Quebra as barreiras, Jesus, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem que ser removido, desfaça no nome de Jesus. Coloca a mão na sua mente e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que a minha mente é a mente de Cristo, e os meus pensamentos são cativos à obediência dEle. Eu faço o que Ele diz, eu sou o que Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Eu sou um filho amado, uma filha amada, e a herança do Senhor é minha, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos encerrados. Acenda a luz para mim aí no fundo, em nome de Jesus.